Galera, tudo bem com vocês? Como é que tá sendo a quarentena de vocês? A minha tá em casa, mas eu posso dizer uma coisa pra vocês, tá sendo com muito trabalho. Tô produzindo muita coisa pra vocês com muito carinho pra tentar entregar um material maravilhoso pra vocês, pra tentar trazer aqui para as videoaulas aquele carinho, aquela aula que a gente tinha na sala de aula, pra gente não perder aquele clima. A gente estava falando anteriormente do Brasil no século XX, no começo do século XX, aquele monte de revolta da chibata, tenentismo, aquele monte de presidente, política do café com leite, coronelismo e por aí vai. Mas agora a gente vai falar do mundo. O que estava acontecendo no mundo nessa época, no começo do século XX? Comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, a Europa vivia a chamada Belle Époque. Eu não sou bom em francês, provavelmente eu devo estar falando errado. Estavam vivendo a Belle Époque, mas, trazendo para o português, a Bela Época. Eles viviam a segunda revolução industrial, gente. Segunda revolução industrial trouxe muita novidade. Trouxe automóvel, trouxe telégrafo, trouxe cinema. Imagina a galera lá no cinema, vendo filmezinho, de boa. Óbvio, não tinha os Vingadores, mas tinha as produções da época, que hoje nós chamamos de época. Então, gente, esse período era um período maravilhoso. E qual cidade simbolizava esse período? Paris. Vocês acham que por que Paris é chamada de Cidade das Luzes? Foi nesse período que surgiu a Torre Eiffel, que surgiu o Museu do Louvre, o Museu das Luzes. Tava tudo muito lindo na Europa. O pessoal, a burguesia tava... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Extremamente feliz. Oh, época boa. Mas não é bem assim. Nos bastidores, muita coisa estava rolando. Muita coisa. E essa muita coisa que estava rolando vai dar origem à Primeira Guerra Mundial. Se do lado de fora ali estava tudo muito bonitinho, nos bastidores o pau estava quebrando. Então, vários motivos, várias coisas culminaram num conflito que foi chamado de a Grande Guerra. Até porque eles não sabiam que ia ter uma Segunda Guerra Mundial para poder chamar de Primeira Guerra Mundial. Então eles chamavam de a Grande Guerra ou a Guerra das Guerras. Então, tanto faz, vamos usar todos os temas. Então, gente, quais foram os motivos, o que culminou, por que teve a Primeira Guerra Mundial? Ah, professor Rômulo, é porque mataram o arquiduque Francisco Ferdinando, aí o pessoal ficou doido e brigou. Não, tem uma série de coisas que culminaram. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi só alguém lá que botou fogo no barril de pólvora, porque a Europa, ela era um barril de pólvora. Muita coisa estava acontecendo. Existia um nacionalismo absurdo na Europa. Não confunda o nacionalismo com patriotismo. Patriotismo é quando você ama sua bandeira, seu hino, esse tipo de coisa. Nacionalismo é quando você ama sua etnia. Então, o mapa da Europa, pesquisem aí o mapa da Europa no começo do século XX, ele é totalmente diferente de como ele é hoje. Então, eu digo, estava tudo muito bonito na Europa para a burguesia, porque para a classe rural, para a classe operariada, não. A classe rural estava passando necessidade, estava passando muita dificuldade. Tanto que foi nesse período que houve a migração de europeus aqui para o Brasil. Italianos, alemães, espanhóis. Essa classe rural veio para cá à procura de melhores condições de vida. E o operário, não tinha leis que protegiam o operário. Então, o pessoal trabalhava 14, 15, 16 horas por dia sem direito nenhum. Então, esse período das luzes do século XX, ele era lindo, mas ele era muito lindo
para a burguesia, para o proletariado. Não. Então, gente, a gente tinha uma grande potência na Europa. Essa potência se chamava Inglaterra. Ela era de longe o país mais industrializado. Ela era de longe o país mais potente. É o país que tinha o melhor exército, o país militarmente falando mais potente. Financeiramente, a Inglaterra é a Inglaterra, né, gente? Tinha a França. Só que esse nacionalismo que eu estava falando com vocês, ela começou a gerar umas tretas. Por exemplo, a Prússia, que viria a se tornar o Império Alemão. A Alemanha que nós conhecemos hoje tem presidente, mas a Alemanha, quando se unificou, ela vai se tornar o Império Alemão. A Prússia, ela travou uma guerra com a França. Foi chamada de Guerra Franco-Prussiana. E a França perdeu essa guerra. E ficou um sentimento aí nacionalista na França de derrota muito ruim. A França, além de ter perdido a guerra, perdeu um território muito importante para eles. E esse território foi anexado agora ao Império Alemão. E quando a Alemanha ela se unificou nesse Império Alemão, a Inglaterra começou a ter um rival. A Inglaterra então não tinha rival. Ela nadava sozinha, nadava de braçada. Mas com o surgimento do Império Alemão, a Alemanha começou a se industrializar de uma forma muito grande. A Alemanha começou a se militarizar de uma forma muito grande. E o problema é que a Alemanha ela tinha treta com todo mundo. Ela tinha treta com a Inglaterra porque ela era uma concorrente direta. Ela tinha treta com a França porque eles guerrearam. E ela tinha pequenos conflitos porque eles estavam meio que anexando vários estados. Só que a Alemanha, não satisfeita ainda, ela começou a cobrar uma coisa que vocês estudaram ano passado, lá do imperialismo, do neocolonialismo. A Alemanha começou a cobrar territórios na África e na Ásia, durante o período da Segunda Revolução Industrial, que foram neocolonizados pelos países europeus. Só que grande parte dos países das regiões africanas que foram neocolonizadas pelos europeus ficou para a França e ficou para a Inglaterra. A Alemanha, que ainda não havia se unificado, e a Itália, que também não havia se unificado, meio que ficaram de fora, ficaram com poucos territórios. A grande maioria da África e da Ásia foi dividida para a Inglaterra e a França. Como a Alemanha estava se industrializando de uma forma muito grande, virando uma concorrente com a Inglaterra, é normal que ela queira um pedacinho da fatia do bolo. Fatia do bolo essa que foi feita na Conferência de Berlim. E Berlim, na Alemanha, e mesmo assim a Alemanha quase não teve território. Então esse imperialismo antes da guerra gerou uma série de tretas lá entre os países, porque alguns tinham mais, outros tinham melhores terras. Eles simplesmente cortaram a África da forma que eles queriam, dividiram grande parte para Inglaterra, para França. A Alemanha e a Itália, agora unificadas, não gostaram disso. Então vão começar a arrumar confusão. Então esses países estão naquele barrilzinho de pólvora, aquela confusão. Sabe quando alguém tá, falaram mal de você aí, e não sei o que, vamos lá. Então eles começaram a se militarizar com medo de uma eventual guerra. Então eles começaram a ficar muito militarizados. Surgiu aí um termo chamado de paz armada, que era o que? Os países tentavam se equivaler em poder bélico. Então todos os países da Europa começaram a construir armas, começaram a construir tanques e mais para frente aviões. A Alemanha vai inventar submarinos. Então houve a paz armada, porque todo mundo estava armado. No meio da paz armada começaram a surgir alianças. Tipo assim, se você for atacado, eu te defendo, tá bom? Sou do seu lado. O outro país, vamos fazer uma aliança. Por exemplo, Inglaterra
e França e Rússia eram aliados. Alemanha, Itália, Império Otomano, aliados. Só que a Itália, gente, a Itália é a maior vira-folha da guerra, ou das guerras. Porque a Itália ela vai entrar pro lado da Alemanha, mas depois ela vai pular a cerca e vai pro lado da Inglaterra. Mais pra frente, numa próxima aula, eu vou explicar isso direitinho para vocês. Então, gente, nós estávamos tendo vários conflitos, um barril de pólvora. Você imagina vários países armados até os dentes, esperando um motivo, uma confusão para poder entrar em guerra, para poder justificar todo aquele poder bélico, aquele nacionalismo, o povo falando, meu povo é melhor, eu sou ótimo, aquela coisa assim da etnia mesmo. Tanto que quando a guerra começar de fato, os governantes vão se assustar com o apoio da população. A população estava feliz com a guerra, a população queria a guerra. De tão alto que estava esse espírito nacionalista entre os países. Mas com os anos isso vai mudar, porque o povo, na cabeça do povo, a guerra vai durar alguns meses. Porque todo mundo, por causa desse sentimento nacionalista, acha que seu país é o melhor, que seu país tem o melhor exército. E como todo mundo acha, todo mundo tinha um exército que se equiparava, as alianças se equiparavam. Mas aí, treta de tudo que é lado. Sérvia, região dos Balcãs. Se a Europa era o barril de pólvora, a região dos Balcãs era o pavio do barril de pólvora. A Sérvia, aquela região, ela já tinha vários conflitos internos. Eles queriam transformar ali o império, o grande império da Sérvia, anexando territórios austro-húngaros e outros territórios para montar o seu próprio império. Essa treta vai vir até nos dias quase que atuais, podemos dizer assim, com Slobodan Milošević e o fim da Iugoslávia, que também posso falar para vocês numa outra aula, mas não agora. Lá na Sérvia, gente, existia um movimento eslavo que queria essa unificação da Sérvia. O Francisco Ferdinando, aquele que eu falei no começo do vídeo para vocês, ele me vai para Sarajevo, para ver manobras militares. E ele era o herdeiro do trono austro-húngaro. Imagina, a Áustria e a Hungria juntas, era um império imenso. E o Francisco Ferdinando foi parar lá na Sérvia, junto com a esposa dele. E um movimento nacionalista, um jovem de um movimento nacionalista da Sérvia, foi lá e assassinou o Francisco Ferdinando e a esposa dele. Passou-se um tempo, a Áustria falou assim, tem mais o que fazer. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Então, a guerra tecnicamente era para ser Império Austro-Húngaro versus Sérvia. Só que a Sérvia, ela era aliada da Rússia. A Rússia foi e declarou guerra. A Alemanha foi e declarou guerra, porque tinha aquele monte de aliados. E a Alemanha, não satisfeita em declarar a guerra naquela região dos Balcãs, ela foi e declarou guerra também à França. Ela não chegou a declarar uma guerra com a França. Ela deu um dia para a França se posicionar como neutra. Só que a França não se posicionou. Então a Alemanha foi e marchou até a França. Só que marchando pela França, ela precisava passar pela Bélgica. E quando a Alemanha passou pela Bélgica, eles não foram legais. Eles destruíram a Bélgica, eles atacaram mulheres, eles cortaram partes de corpo das pessoas, eles foram muito ruins. Quando eles passaram pela Bélgica, a Inglaterra, agora a treta é comigo, e declarou guerra à Alemanha. Agora sim nós podemos dizer que nós temos a Grande Guerra começando. Na próxima aula a gente continua a falar sobre a Grande Guerra e de várias outras coisas desse momento tão importante da nossa história. Hoje nós vimos os motivos. Na próxima aula a gente vai falar da Grande Guerra em si, tá bom? Beijo, saudade de vocês. Acabou! Acabou!